Então, agora a gente vai ver o vetor aceleração. E a gente vai seguir a mesma ideia do vetor velocidade que a gente viu agora há pouco. Então, a gente viu que se a gente fizer um delta, a gente tem um valor médio, né? Então, aqui, se a gente fizer uma variação de velocidade, um delta, a gente vai ter uma aceleração média. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês, variação de velocidade dividido por um intervalo de tempo. Se a gente pegar esse delta com aquele pedacinho bem pequenininho de tempo, em que eu faço essa variação de tempo quase sendo zero, né, trabalhando com limites, já trazendo lá do cálculo, a gente vai ter também uma aceleração que é naquele momento, ele é naquele intervalinho muito pequenininho, e a gente vai chamar ela de aceleração instantânea. Instantânea. E aí agora eu vou trazer já a maneira como a gente escreve quando nós estamos trabalhando com cálculo, né? A gente coloca ΔT tendendo a zero. E aí, como vocês não estão tão acostumados assim, eu vou escrever aqui embaixo que eu tenho um ΔT que tende a zero. Tá? Até vocês se acostumarem, a gente vai colocando as duas formas. E aí, o que está significando isso aqui? Que a gente tem, de novo, um ΔT muito pequenininho. Ele é quase zero. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando com, vamos ver se vocês lembram, quando a gente trabalha com intervalos de tempo muito pequenininho, ele deixa de ser um delta e se torna uma derivada. Então, a aceleração instantânea, ela é calculada pela derivada da velocidade naquele intervalo de tempo bem pequenininho que tende a zero. E a gente pode fazer isso em cada uma das direções. Então, eu posso dizer que a minha aceleração, ela pode ser a derivada da velocidade da componente em x da velocidade, né? A gente vai fazer componente por componente em cada uma das direções. Mais a derivada da componente y da velocidade na direção j, mais a derivada da componente z da velocidade na direção k. Então, a ideia é a mesma. Eu sei que parece estranho o que está escrito aqui, mas a ideia é sempre a mesma. Eu vou fazer as derivadas, eu vou fazer as contas, os cálculos, direção por direção, de forma independente uma da outra. E aí tá tudo certo. Quando a gente faz isso, a gente soma depois os resultados, a gente tem o valor total. Então, sempre lembrem, quando vocês estiverem trabalhando com movimentos em 2 e 3 dimensões, que eu só vou ter o valor da velocidade ou eu só vou ter o valor da aceleração quando eu fizer a soma dos componentes do movimento. A gente vai analisar os movimentos de maneira independente, separadas umas das outras, mas para dar a resposta total, eu sempre preciso fazer a soma dessas componentes. Uma outra maneira um pouquinho mais simples de escrever isso aqui é escrever a aceleração como componentes de aceleração mesmo. Então, a derivada da componente x da velocidade vai me dar uma componente x da aceleração. Isso daqui na direção y. Se eu fizer a derivada da componente
y da velocidade, eu vou ter a componente y da aceleração. Da mesma forma, se eu fizer a derivada da componente z da velocidade, eu vou ter a componente z da minha aceleração. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui, que é a mesma coisa, só que um pouquinho menos assustadora para a gente. Tá? Eu também peguei uma figura, deixa eu trazer ela aqui para vocês, do livro. Essa daqui é a figura 4.6 do Halliday 10ª edição. Eu lembrei agora que eu não coloquei no vídeo passado isso. Mas elas são todas do capítulo 4, tá? A outra é da página 67, é da velocidade. Essa daqui tá na página 69. E qual que é a ideia? De novo, olha só, eu tenho uma trajetória aqui, e quando eu faço a derivada segunda, né, eu estou derivando cada um dos vetores que eu tinha de velocidade ali, eu vou ter o valor da minha aceleração. E aí aqui ele está colocando a aceleração, porque ele pegou o mesmo que eu tinha antes, né? Eu tenho uma posição em x, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre preciso cuidar? E eu tenho uma posição em y. Então, aqui o que ele está mostrando para a gente é a curva, ó. A curva está para baixo. Se a curva está para baixo, significa que eu tenho uma aceleração para baixo também. Eu tenho uma aceleração negativa. Vocês podem fazer uma analogia, vocês podem trazer lá da matemática do primeiro ano do ensino médio, em que quando eu tinha uma concavidade para baixo, eu tinha um A da minha fórmula de segundo grau negativo. Então, aqui também, né? Quando eu tiver uma concavidade, uma curvatura para baixo, como é nesse ponto aqui, a minha aceleração é negativa. Vou trazer um outro exemplo para vocês, pegar a partícula nesse instante aqui, ó. Pegar ela um pouquinho mais para o lado, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Se eu colocar a partícula nesse instante aqui, eu tenho uma curvatura, ó, que ela é para cima. E aí, nesse instante aqui, eu tenho uma aceleração positiva. Né? O módulo da minha aceleração, deixa eu tirar aquela setinha, o módulo da minha aceleração, e aí o sentido dela é positivo, né? O sinal dá sempre o sentido para a gente. Então, aqui a gente precisa ter um cuidado especial quando a gente estiver falando de sentidos e o que está acontecendo, né? Qual que é a análise que a gente faz. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, de novo, de laranja, porque é muito importante a gente ter essa separação aqui. De que, se eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração positiva, ou se eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração negativa, eu vou ter o que a gente chama de movimento acelerado. Então, esses dois casos aqui, eu tenho movimento acelerado, em que o módulo da velocidade aumenta. Isso é importante, muito importante. Módulo da velocidade aumenta. Tá? Então, é uma questão de que se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, então eu vou ter um movimento acelerado. Se eu tiver uma velocidade positiva, uma aceleração negativa, ou o contrário, se eu tiver uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, ou seja, eles têm sinais opostos, aí eu tenho um movimento desacelerado. Movimento desacelerado.
Então, o que eu quero enfatizar aqui para vocês? Que quando a gente vê velocidade positiva, eu estou pensando no movimento, no referencial, quando eu vejo um sinal de aceleração, eu não posso concluir nada sozinho. Eu não posso olhar para uma velocidade negativa e concluir algo. Eu preciso analisar velocidade e aceleração juntas. Eu preciso olhar o sinal dos dois juntos. E aí eu consigo dizer se o módulo da minha velocidade está aumentando ou se o módulo da minha velocidade diminui. Então, aqui, ó, fazendo uma sequência, ó, eu vou copiar para baixo. E só vou tirar aquela palavrinha aumenta e trocar por diminui. Então, o que é um movimento desacelerado? É quando o módulo da velocidade diminui. E quando que vai acontecer isso? Quando a aceleração e velocidade tiverem sinais opostos. Diminui. Isso é tudo errado. Vamos escrever de novo. Diminui. Tá? Então, basicamente, é essas duas coisas que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar a velocidade, o sinal dela, cuidar o sinal da aceleração e concluir algo. Agora, como que eu sei quando que a aceleração é positiva, como que a aceleração é negativa? Primeiro, a gente vai olhar pelo gráfico, né? A gente vai ver ali se ela tá com uma concavidade para baixo ou com uma concavidade para cima, quando eu estiver falando de um gráfico posição-posição. Quando eu estiver falando de um gráfico velocidade, aí eu vou ver pela inclinação da velocidade. Deixa eu colocar um aqui, já que no livro não tinha. Então, se eu fizer nesse eixo aqui tempo e nesse eixo daqui velocidade, ó, metros por segundo e segundo. Então, percebam que são dois gráficos completamente diferentes. Se eu tiver uma função aqui para minha velocidade, eu vou pegar uma função qualquer, porque agora vocês estão começando a estudar funções quaisquer. Se eu tiver a reta tangente naquela posição ali, a minha partícula está nessa posição, eu venho aqui e lasco uma reta tangente, toca na minha posição só em um lugar, a minha aceleração está naquela inclinação ali. Ela está nessa direção aqui, ó. Então, percebam que ela está com uma inclinação positiva. É diferente, deixa eu só colocar aqui, que esse daqui seria o vetor aceleração naquele lugar. Se eu tiver ela aqui e eu traçar uma reta tangente, olha como ponto a ponto a reta tangente muda. Agora está aqui a minha reta tangente. E a minha aceleração nesse ponto aqui está com uma inclinação negativa. Então, por isso que a gente fala que é instantânea, porque ponto a ponto a gente precisa fazer análise de velocidade e análise de aceleração e determinar ponto a ponto o que está acontecendo.